E aí, vai acabar a comida no mundo? Você acha que você vai ter fome em algum momento da tua vida? Sem controle natural, né? Porque a gente está pensando aqui não na ausência de capitais financeiros, de você ter grana para conseguir comer, né? A gente está falando do mundo. A gente está vendo agora há pouco, né? Uma coisa bem habitual, né? Está começando a acontecer de forma corriqueira, infelizmente. Pós-pandemia, alguns se exacerbaram, outros voltaram ao normal, outros não. A gente está tendo problemas, né, de ordem climática, e o azeite, quem vai no supermercado e quem é classe média ou pobre, né, e vai olhar na gôndola, né, tá percebendo um valor de 30 a 40 reais, né? E a gente está falando nem do litro, né? Está falando de 500 ml. E tem artigos aí, inclusive da BBC, falando sobre o azeite, a gente não vai falar sobre ele, mas ele é um indicativo de que azeite, até que pode ser, se a gente pensar, algumas dietas não é uma coisa, né, excedente, né? A dieta mediterrânea é central para você cozinhar e tal. Mas você consegue sobreviver com outros alimentos se você não precisar do azeite. Mas se começar a acontecer com milho e soja, que são de produtos industrializados massificados, né? Se começar a acontecer, talvez aí, inclusive, para lembrar, a soja é alimento para peixe, para gado, para muitas outras coisas, né? Hoje em dia, muito das rações são feitas à base de soja. Então, se a gente começar a ter estiagens ou escassez, ou literalmente ter uma praga que acaba com o grão, que não dê tempo nem de alterar a genética do grão para aguentar. A gente chegar num ponto de ter certos tipos de grãos, né, de insumos, que eles não, a terra não gere mais. A gente não tenha milho, a gente não tenha soja, a gente não tenha, consiga produzir mais tubérculo, até a terra fique Arroz, inválida em que alguns precisa de lugares. bastante água, né? Exato, abacate, que precisa de bastante água também, que é. Primeiro se iniciou no México, inclusive está tendo guerra de narcos, né, em cima de territórios para plantar a nova, né, o novo petróleo verde, né, do México, que é plantio de avocado, né, de abacate. Então imagina você chegar em certos lugares e não tiver mais água, ou tiver temperaturas muito extremas, não aguentar pragas que não estavam disponíveis ali, vierem acabarem com o grão, acabarem com a produção, e você não tiver a produção contínua de certas coisas que alimentam o mercado global, a troca, né? É muito possível que aconteça. Se não fosse, não teria países, né, desenvolvidos, né, com condição de se preocupar com outras questões, estarem estocando grãos, né? Antecipando essa possibilidade, né? E a população mundial só cresce, né? Embora assim, em alguns lugares tenha necessidade, né? Assim, Europa, às vezes, né? Canadá precisa de que você tenha, então, são abertos para imigrantes com filhos pequenos, etc. Em outros lugares do mundo, né? Só vai crescendo, 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 né? Tem uns países aí meio mentirosinho na hora do censo, né? E a expectativa é que a gente bata 9 bilhões. Ali de 2030, 2040, né? Para chegar em 9 bilhões, eu sei que tem uma perspectiva aí de só começar a cair a população, e aquilo que a gente estava conversando antes, né, da nossa conversa aqui, em relação a território disponível para moradia, para comida e tal, em Uhum. 2100, né, a perspectiva do mundo é começar a entrar numa curva de declínio de população, não declínio exponencial, mas um declínio aceitável, né, de população e tal. A partir Natural, de né? 2100, olha, aqui tá 2024, dá uns 80 anos, amigo. Então, 9 bi em Exato. 30, você tem 70 anos aí para gerenciar tanta comida. A gente viu alguns casos de ter faltado alimento, né, em outros países. O pessoal saiu caçar crocodilo, né, jacaré, porque não estava conseguindo comer comida, né? Teve um problema no abastecimento de fornecimento de carne de porco, né? A gente falou sobre isso aqui, né? Falou, e depois a gente coloca aqui em cima. Só que tem um detalhe, a gente está supondo, tem gente, e muita gente, inclusive a ONU, está colocando o pico em 10 bi um pouco, entendeu? Não é 9. A gente vai chegar em 10 bi. E aí, o que você falou do Paranauê, da estatística, né, do censo dos países, com todo o respeito que nós temos em relação à Índia, eles não têm controle pleno sobre o censo deles atualmente, porque quem já conhece um pouquinho a Índia ainda tem muito a se abordar em termos de desigualdade social e pessoas que moram, né, seja por questões, né, de ordem religiosa ou não, pessoas de castas, né, que ainda estão em sistema de casta no interior e tal, não são quantificadas, não deve ter número preciso, né, em alguns lugares, né, o número de pessoas que tem ali. Então eu tenho a dizer que eu acho que passou faz tempo do número que a gente acabou de bater de 8 bi, né? Eu acho que isso daí já está transcorrendo legal, porque tem países que você está vendo assim, perto, acho que não sei se é Lagos, na Nigéria, na capital, já tem moradia, né, ou assentamentos de ordem que não são mais da terra. Eles já entram no mar, entendeu? Como é que você vai quantificar o número de pessoas com precisão, se talvez esses censos não sejam muito bem, né, feitos, o pessoal não vai em cada uma das moradias, né?
É difícil você chegar e precisar os números, né? E saindo um Uhum. pouco dessa discussão que a gente está tendo, a gente teve nessa conversa aqui baseado um filme curto, né, da Omeleta, o canal, a gente vai pôr aqui embaixo, que é literalmente uma hipótese de quem foca numa blogueirinha e tal, né, que começa a ter uma escassez ou acabar certas comidas centrais e começar a ter racionamento de comida mundial. Então ela só receber uma dosagem pequena e chega um momento que ela não recebe mais. E aí vou deixar para vocês verem depois o desenrolar da história, é interessante, 10 minutos a 15, né? Filmes curtos são sempre de 10 a 15 minutos. E aí a gente tem alguns cenários que ela passa por eles e que a gente vai debater aqui se isso aconteceria ou não no nível individual e depois no nível coletivo, né? Então, Silão, primeira coisa, o ser humano, ele tem, né, ali, né, um símios white ou um símios de outras ordens, né, escondido dentro dele, de cada um dentro de nós. Se a gente não tem comida, se a gente não tem abrigo, se a gente não tem água, ele surge do nada e a gente começa a ver no meio da muvuca a gente gritando: vai acabar a comida! Aí grita a galera e sai correndo. Virou uma pandemia de loucura, né? Para a gente não falar um termo, né, chulo aqui. Mas o ser humano, ele começa a se matar, ele começa a pegar bastão e um para cima do outro, pela pouca comida que vai ter. Então a gente pressupõe que se tivesse racionamento de comida, talvez países que comam demasiadamente, né, teriam que cortar o nível de comida que eles estão comendo, ou será que não? Ou será que eles iam começar a fazer leilão por comida para manter o estilo de vida hipercalórico que eles têm atualmente? Eles iam punir o resto do mundo ou eles iam dividir essa comida primeiro? Você acha que ia rolar isso? Ia mudar o hábito de alimentação de vários desses países que têm um consumo gigante, né, de caloria? Ou você acha que eles iam pensar primeiro nós, depois o resto? Ia dividir nada, bicho. É, os caras são bem individualistas mesmo e é difícil você desacostumar com o padrão de vida que você proporcionou, né, para você mesmo, né? Então você está acostumado a comer aquilo, aquela quantidade, aquelas, ah, quase uma regalia, né, que você tem de poder comer o que você quer, a hora que você quer, na quantidade que você quer, né? Inclusive, isso é cultural, né? Está sendo incentivado, né, que as pessoas tenham cada um o seu, né? Então, a gente foi antigamente, não muito tempo atrás, não só por falta de recurso, né? Então era, sei lá, até um bolo de fruta lá que alguém comprou alguma coisa, né? Então dividia hoje não, hoje cada um ganha o seu, né? Então você pega um chocolate, divide a barra? Não, cada um tem a sua barra, né? Então isso daí já é problemático. Então assim, alguns países aí você mencionou, né? Estados Unidos é assim, então quando você visita, né? Você tem aquele choque, né? De você olha o cardápio e tá assim, nossa, tá, o preço assim, tá meio salgadinho. Aí você pede, cara, e você não tem noção do tamanho da porção que vai vir pra você, cara. E fala, meu Deus, eu como é que um ser humano come isso aqui sozinho, né? Então até tava com amigos, né? A gente começou a rachar a porção, né? Pra ficar mais barata a refeição ainda, né? Então, porque. E a gente come bem no Brasil, né? Pelo menos em boa parte do Brasil a gente come bem. Então já tem isso aí, e é aquilo do desperdício, né? Dados não muito recentes, né, de meados aí de 2012, 13, 40% da comida produzida era jogada fora, né? E baseado nesse consumo do absurdo, né? Então eu acredito que o ser humano ia apelar, né? Aquele gatinho ia começar a ficar atraente, né? Já viu o pica-pau que ele olha o amigo dele de uma salsicha andando assim, ó? Você acredita que o ser humano tem condição de virar canibalista? Se falta comida, alguém vai querer achar em algum lugar. Inclusive até acabar os recursos completamente na Terra, porque a sobrevivência é essa, né? A gente viu há pouco tempo atrás aí, se as pessoas quiserem lembrar, né, e depois ver o filme, não sei se é agora eu esqueci, que é sobre os uruguaios que caíram nos Andes. Uruguai ou argentino, Ah, tá no sabe? hype esse filme aí agora, né? Isso, mas é um filme baseado em fatos reais, mais ou menos o que aconteceu. É o Eu não sei se Comitê foram Olímpico, não era? isso, mas eles eram, não sei se eram do rugby, né? E tinha um outro que era um grupo de bolivianos que caíram nos Andes também. Os dois tiveram que recorrer para canibalismo. Um dos amigos se ofereceu para ser. Diz, olha, não vai dar certo e tal, vai ter que ser. Então, a gente já tem exemplos do que um ser humano, quando tem escassez de comida, estando numa sociedade que a comida não é escassa em outras partes, o que ele pode fazer? Então, não sei nem se é uma hipótese, né? As pessoas ainda, nossa, será que vai ter canibalismo? Eu não tenho mais essa dúvida. O ser humano, se ele chegar num ponto onde não tem nada perto de recurso, ele não, ele vira um animal, ele vai comer o que tem em volta, né?
A gente fala tanto, e tem até os filmes que a gente vê, tem um histórico, as pessoas gostam de lembrar do James Bond, né? E um dos famigerados, né, vilões, que eu não lembro o nome dele, que foi feito pelo Bardem, né? Ele faz a analogia dos ratos dentro do barril de pólvora, né? Ou do barril vazio, né? Que aí você coloca um barril, lota de rato lá dentro, põe uma comidinha, deixa lá, bem pouquinho comida e fecha. No fim, vai sobrar dois ratos. Eles vão decidir quem vai sobreviver de todos eles, porque todo mundo vai se comer ali dentro. Então, se você coloca qualquer animal, né, que seja, né, minimamente onívoro ou carnívoro, né, eu acho que arrisco a dizer até os que não são, eles criam novos hábitos de comida para a sobrevivência da espécie, né? Manda para dentro o que for para ser necessário. O ser humano não foge disso. Se for para sobreviver, eles vão se matar, se degladiar, num ponto que pode chegar e que eu digo, não tem nem discussão. O canibalismo tem recurso em volta para ser consumido? Tem. Então não vamos recorrer a isso. Não tem? Com certeza. Não tem como Mas a e gente se no pensar, caso, né? assim, de você ter comida disponível, mas não a carne, por exemplo? Aquele cara que era acostumadão com aquele churrasco suculento e tal. Mas o cara tem lá, ele pode comer cenoura, pode comer uns negócios, mas carne ele não tem. Você acha que ele ia apelar para comer carne humana só para saciar a vontade de comer a carne? Uma boa discussão que a gente pode ter, e uma outra é como é que a sociedade ia se estruturar e como é que ela ia regular esse tipo de coisa. Ia ser visto como, agora a sociedade ruiu, não tem mais esse sistema de julgamento, não tem ninguém mais para força ostensiva, cada um consome o seu hábito e tem comunidades avulsas, como a gente já viu no The Last of Us, né? Você tem comunidades que são muito mais conjuntas, né, coletivistas, e tem comunidades que são de gatherers e hunters, né, que são caçadores. Então você tem comunidades diferentes, comunidade de embate e tal. Se tiver essa estrutura de humanidade vivente, com certeza vai rolar. Gente que comia carne e quer continuar comendo. Agora, se você ainda não tiver uma sociedade ruindo, se um cara cometer isso e tiver na lei, olha, comida disponível é tal e tal, se houver casos de canibalismo, como organização e tal, a gente tendo os recursos e tal, e vocês optarem por esse caminho, vai para prisão ou vai para, né, ó, né? Essa se coloca na lei. A questão é, se o mundo tiver degringolado, né, todo lascado, não tiver uma estrutura, não tiver hierarquia, não tiver organização social ou civil, né, ou de organização coletiva, você me disse que você vai ter alguém que não vai querer tentar, ainda mais se a gente pensar num país que é altamente armamentista, né, com muita arma disponível, até com arma branca, entre aspas, né, com faca, facão e tal. Com certeza ia ter uns caras desses. Não tenho nem dúvida, né? Não sei se você tem dúvida, eu não tenho. Porque o ser humano, ele né? É, de modo geral, eu acho que não. Talvez algumas comunidades seria mais problemático, né? Devido a algumas Concordo. posições, né? Religiosas, etc, né? Mas iria pela. E a gente não sabe de quão grave seria essa escassez, né? Eu acredito como você, se não é se, né? Mas quanto tempo ia demorar, né? Pra gente começar a se olhar como apetitoso, né? É que assim, o pessoal lá do avião, eles estavam numa condição extrema, né? Que tava super frio que tinha, né? Então, talvez uma outra posição, talvez se demore mais a sentir a necessidade da carne, né? Porque ao contrário do que um grupo aí acredita, o ser humano precisa da carne no organismo, né? Senão você ia precisar de suplementos, etc, né? A menos que você tenha como, né, suplementar, né? Talvez você não tenha terra para plantio, mas você tenha como fazer suplemento. Vai tirar o suplemento da onde também, né? Mas aí tem planos B. A questão é quanto de proteína o corpo precisa para se manter num nível interessante, porque é óbvio que eu não sou do movimento vegetariano ou vegano, mas tem plantas que fazem reposição. Na mesma quantidade da carne do bife, não. Né? A gente tem bons alimentos aí que fornecem, né? Inclusive, o pessoal faz a base de soja, né? Faz tofu, faz outras coisas. Já tem exemplos disso, né, ao longo da história. E- E como a gente sabe, está tendo um movimento contínuo, ainda é caro, mas já está rolando iniciativas de carne de laboratório, né? De formas de proteína de laboratório. Será que dentro do mundo que a gente está atual ainda vai dar tempo de desenvolver alternativa que seja inteiramente, né, de laboratório, né? A gente não está falando nem de comida industrializada. Comida industrializada precisa ainda de subprodutos, né? Muito à base ainda de milho e soja. Mas você criar tudo em laboratório e ter alternativas de se criar comida, né? Nutrição através de laboratório em quantidades, né? Racionadas, mas você consiga produzir em laboratório, talvez equacione o problema. Se a gente pensar isso com antecedência e realmente se desenrolar dessa forma.
até que ponto a gente consegue produzir, né? Em quantas centrais e quais insumos, e o que que a gente precisa ter para partir, né? Qual é o pressuposto disso? O que que a gente vai basear toda a informação genética para produzir essa comida? Outros 500. Mas é mais uma alternativa, que poderia, se der tempo e se não houver mais à frente, se não tiver problemas graves, se desenvolver, a tecnologia desenvolver, chegar num passo que a gente consiga cobrir esse problema futuro, né? As pessoas gostam de debater muito, a gente conversa muito sobre qualidade da alimentação. É um fato. Você vai para certos países, Brasil, Itália, partes da Europa, né? A gente pode até colocar França, Espanha, outros ali, Oriente Médio, que são, muitos deles têm os insumos do lado, eles plantam ou tal, têm acesso rápido e a qualidade da comida é alta. Com certeza o ideal dos mundos era a gente produzir da terra, ter o ciclo natural, a gente se alimentar daquilo, a gente percebe o impacto que tem no corpo disso. É muito bom para a gente. Só que as pessoas esquecem os ciclos de guerra que a gente teve e as fomes que tiveram ao longo da história, e os povos mais pobres anteriores, né, gerações que, se a gente pensar, foram nossos avós, bisavós, né? Geração que não é tão longe assim, que teve problema de fome. E a gente começar, vamos acabar e destruir toda a indústria de produção de comida industrializada. Eu não acho uma boa ideia disso. Eu não sou defensor da comida industrializada, jamais serei. Comida natural é sempre melhor, mas a gente precisa ter a tecnologia da comida industrializada. Porque se um dia a gente precisar manter comidas a longo prazo, ter mais conservante e tal, para a subsistência da humanidade, sem pensar em ciclo de vida, expectativa de vida, né? Porque realmente comida industrializada não é a melhor para se manter ciclos longos. As pessoas não estão comendo o ideal. Mas ali não tem mais expectativa de vida. As pessoas não têm comida. Se é para você conseguir se manter É, vivo por mais ou é tempo. viver pouco com doença, ou é morrer de fome. E eu não diria nem viver pouco. Se você tem comida industrializada, dá para se viver até uns 50, 60 anos. Dá para viver. Você vive uma vida assim que não é tão curta, não é tão boa e não é tão ideal quanto outros estilos de vida. Mas você não pode excluir. Tem muita gente que vai lá e criou assim, não, tarja, industrialização. O problema é o que virou a indústria, né? Dentro do modo de capitalismo que a gente tem hoje, que eles vão lá e socam açúcar em cima e socam insumo de qualidade baixa. Agora, o processo de industrialização de comida propiciou, entendeu, o ser humano conseguir resistir em muitos lugares, né? Porque a comida é mantida por longos períodos. Você tem uma comida que dura um ano e meio, e você está no meio do nada, você pode racionar aquela comida, né? Você pode comer aos poucos e tal. Isso ajuda muito num ambiente inóspito e problemático. Vamos tentar solucionar o problema, mas vamos tentar avançar a tecnologia para ter alternativas também, né? Seja industrializado o laboratório, né? São alternativas, né? Uhum. Então tem um pessoal aí também, adeptos, né, da ideia, pelo menos, né, de partir para a proteína de insetos, né? Que ela é bem mais, ocupa bem menos espaço, não tem questão de você esgotar a sola, né, por peso em cima, essas coisas. E sendo super proteico, né, alimentaria mais com muito menos, né? Tem uma amigada geral aqui que cria piada, fala do Extremo Oriente, né? Nunca teve na posição de extrema fome, né? Como outros povos tiveram. E aí esses outros povos recorreram a insetos, a escorpiões, a etc. E aí, amigo, se tiver fome, não é só a galera ali, não. É o mundo inteiro, amigo, que vai pegar, Aí, não é? aí o cara fala assim, nossa, que nojo, tal país come barata, e o cara tá lá degustando um camarão na praia, lindo, belo e formoso, né? Exatamente, o lixeiro do mar. É o que eu digo assim, tem dois A apelidos que baratinha do ninguém, mar. ninguém fala duas coisas, né? O pombo é o quê? É o rato do ar. O camarão é o quê? É o lixeiro do mar. E ninguém fala nada. É a mesma coisa que comer um pombo. Acho que pombo, de vez em quando, pode ser até melhor do que camarão. E olha que eu comi, hein? Não como mais. Então, pois é, exatamente. Mas é que você falou, né? É fácil você olhar para uma comida e jogar, ai, credo, quando você não tem, né? Então, minha avó falava isso, né? O pessoal fala assim, vai comer dobradinho, não sei o que é isso aí? Ela explicava o que que era. Ai, credo, que nojo, vocês nunca passaram fome, seus marcos tomados. Era o que sobrava pra gente comer, tinha que inventar um jeito de fazer ficar gostoso. E tem, inclusive, tem pratos, e as pessoas esquecem, né? Pratos que hoje em dia o pessoal olha, esquece a história pregressa dela, né? Ou a história anterior do prato. E aí, o que que você fala? Tem um monte de prato que, se você souber a cultura local antiga, ele é atrelado a povos pobres, né? Eu estava conversando aqui com o Sila sobre alguns pratos desses, né? E a polenta era um prato de pobre no norte da Itália. E tem um outro que o pessoal fazia e era e não era só isso que você falou da dobradinha. É notório, notório em vários lugares que eu acho que chama até lampredotto na Itália,
que é bucho de ovelha, amigo. O pessoal mandava bucho de ovelha, faltava comida, o povo estava pobre. Cara, eu vou desperdiçar de tudo, eu pego a ovelha, eu uso ela inteira, até o pelo dela, tudo, eu vou comer tudo. Quando você tem fome, você usa tudo, não desperdiça insumo. E aí talvez a gente possa ir para um caminho, a gente já está falando muito disso, né? Que lítio e outros insumos estão descobrindo outras jazidas de outras coisas para a produção de bateria, a gente chegar num ponto de não vamos parar só na reciclagem de insumos que são necessários para bens de consumo, mas começar a reciclar e utilizar toda a inteira utilização de todo o alimento que você tem na sua frente. Não vai sobrar mais como tem aqui, a gente tem muito, nos Ceasas do Brasil, restos e restos de comida, e muitas vezes só algumas pessoas vão lá para uma fila de, né, para pegar o que sobrou, que na verdade não é sobrou, são alimentos bons, mas esteticamente não tão bons. Imagina isso. Você hoje tem gente que olha com nojo para isso. É comida, gente. É tudo isso desperdiçado, jogado fora, que podia estar sendo utilizado. A gente não recicla a comida. A gente não utiliza todo o potencial dessa comida. Quanta gente pega e vai num fast food ou com outra comida, pega o prato inteiro na saída e joga dentro do lixo. Arroz, feijão e tal. Isso tudo é comida desperdiçada, né? A gente vai ter que dar É. um jeito de aprender a reciclar isso também, né? Seria até um pouquinho assim mais fora, né, do assunto, mas ainda dentro do assunto, rever algumas leis, inclusive, né? Porque, por exemplo, tem muita gente hoje que às vezes está na rua, ou se não, às vezes tem onde morar, mas não tem o que comer, né? E você não pode nem dar um alimento, né? Restaurante não pode, né? Passar o excedente, né? Porque se passar mal, depois fica tudo nas costas do restaurante. Lógico que teria que ter supervisão, porque tem gente maldosa, né? Conseguiram pôr caco de vidro em marmita, né? Em São Paulo, né? Ter supervisão sim, para ninguém envenenar, para ninguém fazer uma maldade ali, né? Mas ter uma triagem, uma curadoria para assim, não, esse alimento aqui tá saudável, pode abrir aqui, né? Fala assim, ó, então, restaurante fecha às 3, ó, a partir das 3h30, 4 horas, faz a filinha, aí vai montando as marmitinhas até acabar, acabou, já vai pro lixo, gente, entendeu? Já vai pro lixo. E Coisa aí, assim pode talvez não evitar esse problema que a gente está falando, né? De um dia acabar a comida, mas resolve o problema de fome, que é o tema central hoje do assunto, né? o problema, concordo plenamente, o problema que hoje em dia a nossa sociedade chegou é tanto avanço tecnológico e de ordem e de estilo de vida, que as pessoas elas esquecem como a humanidade sofreu no passado e dão muito mais valor à estética do que à essência das coisas. E aí eu vou explicar, porque isso parece até um discurso, né, que julga demais, mas não é o intuito. O intuito é, hoje em dia tem um problema. Além desse problema da comida ficar passada, os restaurantes que são muitas vezes pagos e caros e tal, eles não querem pessoas ou pedintes ou pessoas que estão precisando da comida circulando a área e acabando com a clientela desses restaurantes. Então, vamos pensar no seguinte, essa estética de que a comida hoje ela não é uma obrigatoriedade, né? Ou ela não é tratada como um bem necessário e básico. Hoje em dia a comida é tratada como uma coisa mais gourmetizada. Isso talvez precise acabar na nossa sociedade. A gente tem que entender que a comida talvez seja para necessidade humana. A gente gosta de muitas coisas, gosta, a gente quer, mas a gente vai ter que se habituar, dependendo da circunstância, a entender que a comida ela tem um objetivo básico dela, que é alimentar. Como o objetivo básico da nossa vestimenta é vestir. Não tantas simbologias. Então, se você tem escassez disso, você acaba com a simbologia. Você vai no mais básico das necessidades. Você precisa de uma comida, de um teto básico, de uma roupa básica, de uma água. A água simples, não precisa ter a água Perrier de não sei o que, da fruta que partiu. Você precisa ter a água. Precisa tomar água. Água potável, boa, tal. Matar a Então, sede, né? e a gente chegou num nível, né, de discussão assim de sociedade que a gente se desprendeu muito, né, de um pensamento que para algumas pessoas pode parecer minimalista ou até alguns seguidores do budismo pensam dessa forma, né? Mas é o pragmático em relação aos recursos. Uma espécie, né, na Terra que seja mais parte do meio do que ela é hoje, porque hoje em dia a gente se diferencia demais. A gente gasta demais recursos, a gente tem um estilo de vida muito acima do que é necessário Gasta dentro não, do meio. desperdiça, né? Desperdiça todos os recursos, muito bem falado. E a gente vai lá e quer corroborar com esse estilo de vida, a gente internalizou na nossa cultura ocidental e até virando mundial hoje em dia, porque a gente está vendo movimentos, né, de países do Extremo Oriente que acumulam muito, né, muito recurso e muita coisa e guardam em casa e tal, para a gente virar uma sociedade muito menos acumuladora e mais pragmática, né? E vamos voltar para uma outra discussão, Silão.
que a gente pode pensar um pouco é, primeiro movimento que aconteceu, você acha que o povo ia continuar se amontoando ou ia correr desesperado, ia provavelmente, na minha opinião, ia disparar os valores dos terrenos que tem um pouquinho de quintal, uns terrenos que tem um pouco mais de área, né? Porque o povo ia fugir. Teve o êxodo, né, rural, e agora a gente poderia ter o êxodo urbano, né? O povo querendo sair dos amontoados porque não tem comida e tal. Não, eu tenho que me virar nos 30, eu tenho que ter uma areazinha para mim. E aí você ia ter que disputar com gente que produz comida nessas áreas, disputar com gente que é grande produtor de comida, né? Porque eles vão comprar terras, né? E o cidadão comum disputando terra para conseguir ter um cantinho para plantar, né? Para tentar fazer alguma coisa. E vamos misturar também um outro problema aí, um outro fator que a gente não fala. Já está acontecendo as zonas habitáveis e as zonas de plantio. Tem lugar que está tendo estiagem de água muito forte, né? Está mudando a natureza, né? Do bioma, dos ecossistemas, né? Os animais não estão mais lá, não tem mata e tal. Talvez com temperaturas mais elevadas, mudança climática e tal, as áreas de plantio fiquem mais restritas e começa a ter disputa por território entre comida e gente, né? Comida e gente ali no meio, e gente que querendo monitorar os dois e manter. E aí a terra fica cara, a manutenção da terra fica cara, o povo desesperado, né, indo para cima, né? Cara, assim, mais ou menos de encontro aí com o que você está falando, né? Devia, pensando nisso, né? Devia ter um programa, né? Governamental, assim, em escala global, né? Começando no Brasil, que é onde a gente está, que é o seguinte, levar coisas, né? A gente guarda muito conhecimento só para quem está na universidade, né? No colégio, alguma coisa. Levar o conhecimento de agronomia, de agricultura para a escola básica, né? Já não espera acontecer a tragédia, né? Eu sempre não consigo não lembrar de Interestelar, né? Que o cara fala assim, seu fulano, ó, a gente não precisa de engenheiro, cara. A gente precisa de piloto, a gente precisa de fazendeiro. A gente precisa de pessoas que sabem cultivar a terra. Então, ensinar isso para molecada, tá tendo agora, tenho pessoas no meu ciclo social aí que estão praticando isso, né? Que é você cultivar comida em vaso. E o cara tá pegando lá, colheu morango, e tal, não sei se foi batata, não sei o que que foi. Super feliz de que conseguiu comer, consumiu daquilo que cultivou dentro de um vaso pequeno, né? Então aí você não precisa talvez ter um pedaço de terra, né? Você vai diminuindo ali, né? Talvez teria até como você enriquecer o alimento e ele ser mais nutritivo. A gente falou em pauta já aqui atrás, você falou da fruta-pão, né? Tem aquele o Ora Pronobis lá, que são todas coisas, são super alimentos, assim, né? Então, isso virar matéria escolar, mas de aprender de pequenininho mesmo, sei lá, a partir dos 10 anos de idade, eu já tendo na escola, pensando nesse possível futuro caótico aí, né? Eu tive um tempo aqui, a gente tinha uma horta, hoje eu não utilizo mais, eu tenho ela guardada, né? Que é um sistema autônomo que ele pega sensores e ele mede temperatura, incidência de sol, ar, umidade e tal. Autônomo, fechado, e que, para ser honesto, já tem muitos países já trabalhando nessa área, os que eu sei, né? Os que eu já li sobre é Japão, Holanda e Alemanha, né? Tem essa tecnologia trabalhada, né? De automação de plantações. Você não precisa ter o sol, não precisa ter nada, mas um ambiente controlado que já produza, entendeu? Inclusive evitando e não utilizando fertilizante, não destruindo a terra, fazendo inovação local, né? Seja por hidroponia ou realmente renovando a terra e criando, né, por meio de laboratório ali. E a Holanda, para quem não sabe, é um dos maiores produtores de comida do mundo, tendo uma das áreas mais restritivas do mundo, né? Você tem que manter Uhum, diques para o mar não entrar e não invadir a área que eles estão controlando para habitação e para comida, né? Então, você está falando de um país que produz tanto, com um território tão pequeno, já tem a tecnologia para fazer isso. Então, tornar uma matéria obrigatória para todo mundo saber produzir em casa, para saber como lidar, concordo plenamente. Inclusive, é engraçado que um cara que nunca imaginava que ele fosse trabalhar na NASA, esqueci o nome dele agora, ele se formou em engenharia agronômica, se eu não me engano, no interior de Minas. Não sei se é Viçosa, onde é que foi, depois só o pessoal procurar no Google, né? E ele, do nada, começou a receber, pela pesquisa dele, contatos de pessoas que trabalhavam com a NASA. Hoje ele trabalha na NASA no projeto Marte, em outros projetos. Por quê? Porque ele tinha conhecimento avançado de pesquisa em trabalho de solos, né, em saúde e outras coisas mais, que são centrais para se pensar em habitação em Marte, ou usar planetas como produtor de comida em outros lugares, né? Que vai de encontro com a pauta que teve em relação ao Interestelar. O Interestelar, eu acho que talvez aí tenha duas convergências. A gente ainda não passou da época que tenha muitos profissionais aptos a fazer a viagem espacial e todo o conhecimento necessário. Passando desse, com certeza os conhecimentos básicos para se lidar com a Terra, a gente esquece que nós moramos num planeta.
Você vai para outro planeta, é um planeta igual não, né? Mas é um planeta como o nosso planeta. É um planeta. Não exatamente igual, não com os mesmos recursos, mas é um planeta. Você vai para lá, você vai sentar, o Ô, povo Dilma tem. Rousseff, volta essa porra aí, vai. Mas aí o povo vai pensar o seguinte: você vai chegar em Marte, vai fazer igual o Matt Damon. O Matt Damon tá preso em Marte, põe a mão na cintura. Ué, deu merda. Eu vou tentar aqui plantar umas batatas. Olha, deu certo batata aqui. Eu vou comer as batatas. Porque as batatas deu certo. Amigo, não é assim que funciona. Você vai para outro lugar, você tem que saber os recursos, o que tem na terra, o que você vai ter que enriquecer a terra, o que você vai ter que ter de umidade. Vai ter que pegar seu mijo, dessalinizar, tirar a ureia para jogar na batata para você comer. Beleza, tem que saber essas coisas, amigo. Então a gente está falando já de outro planeta, já fugiu um pouco da discussão, mas vai por essa ideia. Vai chegar no momento que esse conhecimento não só para a nossa subsistência na Terra, mas até desenvolver. Se um dia, é até bizarro, se a Terra ficar inóspita, é difícil de morar, e a gente já tiver feito a viagem para Marte, talvez a gente tenha que reimportar conhecimento de outro planeta. Dizer, ó, o planeta deu ruim. Marte tem conhecimento para ajudar nós aqui, ó, para ajudar melhor aqui, né? Para ajudar a recultivar ou trazer insumo de outro planeta para melhorar o que está acontecendo aqui. É simples, entendeu? As pessoas acham que é muito isolado. A Terra é um negócio, Marte é outro. A gente tem uma visão de distâncias, de coisas muito, né, isoladas. Nós fazemos parte de um todo, né? De vários contextos que são assim, um todo que a gente mora, porque parece distante no momento, né? As pessoas não olham. Mas, Silão, uma outra coisa que eu ia te perguntar. Você que gosta muito dessa parte da geopolítica, você gosta, né? Dos embates aí, de gente enfiando o dedo na cara do outro. Nine, 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 ya, 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 tudo isso daí que você curte, né? O que Tô que você louco. acha que ia rolar? O que que você acha que ia rolar? Se, por exemplo, a gente já está pensando, o Ártico vai ser disputa. Já até saiu um videozinho aí da DW falando que a Noruega e a Rússia estão numa guerra de leve, né, pelo Ártico, né? A gente está falando da Antártida, né, lá embaixo, né? E, de fato, depois, se ela realmente começar a descobrir uma parte lá, né, com certeza vai ser disputada para plantio ou para outras coisas mais. Você acha que vai rolar disputa por território, possivelmente? Se não tiver essa disputa, você acha que os países vão começar a voltar a se nacionalizar a comida? A comida vai virar um bem nacionalizado, a água, né? Volta para esse caminho? Ou você acha que literalmente vai se ter uma comoção globalizada? Todo mundo vai compartilhar tudo que tem, vai se juntar, vai gritar kumbaya, sei lá o quê, etc. Mais, e todo mundo vai se juntar numa roda e vai dançar bonito ao som do término do mundo. O que você acha, cara? Aí é utopia, né? Achar que vai dividir tudo seria lindo, né? O que Dividir você isso, todo mundo acha? dividir isso que tinha, né? O que você Mas vai acha? virar guerra, filho. Pode ter certeza. Mais certo do que o homem virar canibal é que vai ter guerra. Guerra para onde, para que lado? Quem que você acha que vai ter? Na minha opinião, dois ciclos principais. O Brasil, eu não sei se vai ter tanta área cultivável, porque pouca gente sabe, mas a Amazônia, ela foi cultivada por povos locais, né, muito tempo atrás, inclusive estão datando aí de 3, 4 mil anos atrás, povos que arquitetaram a Amazônia. Não foi uma aleatoriedade a mata, ela foi planejada. Foram podando o que era utilizável, né, e o que era bom para eles, e o que não era, eles foram tirando. E aí, o que você olha quando tem embaixo dessa camada? Tem uma camada de argila, de terra, de muitas coisas que são meio que bactérias forjadas ali, e embaixo é arenoso, não é uma terra muito cultivável. Então, talvez, se a gente pensar em larga escala no Brasil, não seja um ponto principal para isso, para essa disputa, pensando em médio e longo prazo. Mas aí áreas cultiváveis boas. Eu sei que tem ilhas vulcânicas, né? Que talvez sejam centros de comida. Talvez o povo não more lá, mas alguém vai lá e faça disseminação de democracia alimentar, para não falar de um país que faz isso, chega lá, toma a ilha só para produzir comida para o povo dele, né? Para tirar, enxotar o povo de lá e jogar outro. Ou você vai para, sei lá, Rússia, o norte da Rússia. Vão entrar em guerra com a Rússia porque tem uma área gigante de produção de grãos, né? É um país que produz muita coisa. Qual outra área do mundo que hoje é, assim, muito produtora de comida, né, mundial? Estados Unidos, talvez, um pouco, né? Pompeia, o povo achava que o vulcão era parte de uma deidade. E aí o povo fazia uma vinícola em cima do vulcão, porque achava que aquilo era uma deidade que controlava e amava eles, né? Que eles queriam o bem deles, era um Deus que regulava tudo. Até que um belo dia, eles plantando, porque a terra é muito Tome boa ali. perto do vulcão, o Vesúvio despejou coisa neles e matou a galera toda. Talvez a humanidade no futuro, se não tiver tecnologia suficiente, vá para áreas onde o vulcão esteja ativo, não seja mais uma área de fuga. Você entende? O vulcão pode virar uma alternativa. Já que não tem mais, a Terra não é mais renovada e tal,
A gente precisa do vulcão, amigo. Tem que estar perto do vulcão. Vamos conquistar as áreas de vulcão, porque vai renovar a terra vai estar rica ali. E aí a galera vai para cima, e aí esses incidentes que tem com o vulcão vão ficar mais corriqueiro, né? O Japão pode virar uma área de grande produtor de comida, fantástico e tal, porque tem ali perto vulcões ou muita convergência de Havaí, placas né? tectônicas. Turquia, Havaí, Japão. Quem mais outro aí? Eu sei que tem no Pacífico ali, né? Nas ilhas, né? Não sei se é Macronésia, Micronésia, né? Que tem ali também, né? Áreas vulcânicas. Ilha de Java, que tem os melhores cafés do mundo, né? Porque tem ilha vulcânica, né? Rolando. Então você talvez reverta o jeito que a geopolítica funcione e países muito grandes não sejam tão mais desejados, né? Talvez países que tenham muitos vulcões, países que tenham, né, atividade para renovar a terra, né? E aí o povo se mate em cima desses lugares que tenham terra cultivável, né? Você acha que os grandes produtores, a gente já está tendo um problema aqui no Brasil de vez em quando, né, de regulação de preço para a comida interna. O anterior tinha acabado com os estoques que a Conab, né, o nosso antigo gestor, que é uma coisa que eu divirjo, né, ele mantinha estoques, né, tinha notoriamente gestões anteriores estoques de grãos para regular o valor de comida dentro do país. Então você guardava grão de ordens diferentes que são básicos, né? Se disparasse o valor, ele soltava grão para despencar o valor ou cair, né, ou regular o valor. O anterior foi lá e acabou com os estoques, teve que ser feito agora os estoques de grãos, né? Então a gente sabe que tem meio que uma disputa, um cabo de guerra entre produtores grandes de comida, né, para exportação e o mercado interno. Como é que funcionaria num mundo que a comida está acabando e certos países têm mais poder de barganha e dinheiro para comprar aquela comida? Será que o governo ia ter que entrar no meio de uma forma ostensiva para impedir que esses caras vendessem? Ou será que ia ter uma elucidação, meu amigo? Eles iam pensar, olha, vamos alimentar o nosso povo, né? A gente precisa alimentar o povo, não vamos deixar ele morrer e tal. O que que você acha que ia rolar, Silas? O político quer que o povo se lasque, né, bicho? Você acha que o povo ia para cima, a lá movimento, né, de ocupação de terra, ia tirar na força essas terras? Será que ia ter embate por terra produtiva? O que que você acha que ia rolar no mundo desse? Cara, é difícil. Fome é um negócio que pega, né? Eu queria que o povo pegasse foice, martelo, tridente, pai, brincadeira à parte. Ah. E se a gente chegar numa condição extrema, eu não sou extremista de forma alguma. Mas se o mínimo que o povo tem que ter garantido, por mais merda que a vida do povo esteja, a alimentação, cara, e um teto para dormir devia ser um direito básico de todos. A alimentação, o dormir de barriguinha cheia sem tomar chuva na cabeça. É isso. É isso. Você quase falou igual ao Thanos, né? Então daqui a pouco você vai terminar com a frase do Thanos. Eu tô sentindo esse caminho ir pro Eu falo lado. pra você que eu já te expliquei o plot do Vingadores. O plot do Vingadores é assim: você tinha o Salvador do mundo com a solução na palma da mão. E tinha um bando de Zé Ruela querendo atrapalhar o cara, velho. Os Vingadores são o vilão da história do Arco do Infinito. O cara Ah, explodiu por um método aleatório, não matou ninguém especificamente. Tipo assim, ó, tem muita gente aqui, vamos resolver. Pá! Tinha até o Thor, viu as baleinhas azul nadando na costa lá, que fazia tempo que não vinha mais lá, entendeu? Os passarinhos borboleta. A Terra tá precisando disso. Vou comprar uma camiseta. Thanos, eu creio em você. Venha. Se for privado disso, aí tem que partir pro extremo mesmo. Não tem como, porque você está tirando o mínimo do mínimo, né? Os poderosos gostam de brincar com a dignidade do povo, rouba daqui, rouba dali, faz maldade aqui, faz maldade lá. Mas o mínimo que tem que garantir é dormir de barriga cheia num teto, né? Isso aí eu acho que todo mundo devia ter direito isso daí, cara. A vivência humana, né? O ser humano tem que viver, não sobreviver, né? E muito o ser humano sobrevive. concordo plenamente. Só que no mundo desse que faltasse comida, agora a minha opinião, né? Eu acho que não seria Por nenhuma favor. opção, porque as pessoas iam virar animais, né? A gente já sabe o que que acontece quando tem estiagem de comida. E se alguém tem terra cultivável, eu acho que vai inexistir pessoas que têm de forma privada terra cultivável. Revolução Francesa, se a gente pensar, o povo chegou num ponto tal, seja por sobretaxa o que for, estava tendo de forma artificial, não estava tendo comida para o povo estava sendo sufocado. Literalmente foram para cima e tacaram, né? Tacaram o Oda-se, né? Em todo o processo. Então, se você pensar que no mundo que não tenha comida e seja comida e água centrais e não tenha escasso, o povo não vai deixar, nem ele vai deixar, porque o povo vai estar num modo tão animal,
que ele vai falar assim, não tem dinheiro que faça para comprar isso. Isso é um bem que nós temos que ter. Eu acho que ia ter uma retomada coletiva, e não é nem assim, pensar em perspectiva de um lado ou de outro. É que o povo não ia ter comida. Se você não faz isso, não tem, você morre. Você morre ou vive. Você vai catar a terra e vai para cima para pegar ela, entendeu? Muita gente ia morrer no processo, né? Uhum. Até os primeiros, né? Porque não vai ser com todo mundo de uma vez. Vai ter quem vai estar com acesso à comida ainda e falando, nossa, que absurdo, gente, não precisa tanto, né? Então, a não ser que aconteça algo, né, que mude essa mentalidade, né? E o ser humano volte a viver como grupo, né? Coletivo, que precisa um do outro para sobreviver, vai ser difícil. Mas uma hora, acho que concordo com você, vai chegar, tudo tem um limite, né? Você citou a Revolução Francesa, antes da Revolução Bolchevique, o povo estava pegando fila, né, 2, 3 horas da manhã, para poder ter a oportunidade de ser a primeira pessoa na fila do pão para poder pegar o pão. E às vezes voltava para casa de mão vazia e com a barriga também, né? Porque acabou, o cara tinha dinheiro, é que não tinha pão para ele comprar, entendeu? Aí foi com muito sofrimento, massacre lá na praça lá do. Eu esqueço o nome da Praça Vermelha, alguma coisa assim. Morreu gente e tal, o próprio povo matando o próprio povo. Até o povo falar, não tem jeito aí, vamos, pega as enxadas aí, pega as foices e vamos pra cima. Mas morreu muito, foi um processo doloroso até chegar lá, até todo mundo ter essa consciência, né, de ou vamos ou não vai dar, né? E o problema é com estados que são cada vez mais com controle, né? A gente sabe que está realmente tendo controle de monitoramento. Imagina se decide um líder qualquer aí agir de Thanos, né? Eu acho que está tendo muita população aí. E vai lá e envenena uma parte da água, né? Solta na casa das pessoas, na alimentação de uma parte da população e corta pela metade a população. Ah, isso aqui, esse povo aqui é descartável. Você acha que isso não pode acontecer porque a gente pensa no lado sempre do povo passando fome, a massa indo para cima e tal e retomando. Mas se as pessoas que estão no poder com comida e tal, e elas têm poder de racionalidade e estão vendo que a água está batendo né, no traseiro, né? E isso está chegando nas costas, né? Ela pensa, não, a gente tem que dar fim nessa galera. Eu acho que vacina ia ser muito na cara. Você tendo outras Uhum. alternativas, entendeu? Por exemplo, colocar na comida. Você percebe que o povo come certas coisas, né? Quer dizer, o povão e a classe mais elite come certas coisas. Você olha, a remessa aqui de comida que vai para esse extrato populacional aqui, envenena, coloca uma coisinha, coloca um composto. Água, corrente de água. Tem uma parte da população daqui a pouco que talvez não tenha acesso à água. A água que ela vai ter acesso já vai ser toda meio que lascada com plástico, talvez, né? Já está falando isso sobre Uhum. microplástico. Vão lá e jogam na corrente de água que o povo toma, entendeu? Grosso. Ó, essa linha de rio aqui passa por tal lugar que alimenta tal rio e tal bairro, né? Ou tal parte da população em tal parte do país, né? Então você tem formas de fazer isso de uma forma muito menos na cara, entendeu? Tomei 3 doses aí, tomaria outra sossegado. O que eu quis dizer, assim, que o medo é real, né? De pensar que o ser humano, em maldade, né, poderia tentar fazer alguma coisa para dar essa enxugada, como você falou, né? Ninguém vai poder pôr a manopla do infinito e estalar dedo, né? Você vai ter que encontrar outra alternativa. E assim, é muito segregado, por exemplo. A gente vai falar aqui, usar a palavra, sei lá, pobre e rico, porque é uma palavra que simplifica, né? Fácil, mas não é isso. Então, eu falo assim, pobre e rico não consomem no mesmo supermercado, por exemplo. Então, você não tem o mesmo abastecimento de água, né? Então, é fácil de fazer o que você está falando. Frente ainda, né? Que vai aumentar esse controle, né? Local, né? Tecnologia dá recurso para você separar onde vai para onde, o que que vai para o quê, né? Exatamente. E eu não sei se foi com medidas direcionadas de natalidade, estava acontecendo, se eu não me engano, na Índia. E era literalmente uma seleção de classe social. Estavam tendo suspeitas fortes em relação a isso. Então, imagina o seguinte: você sabe que controle de natalidade de um certo povo, você não precisa nem matar, mas você vai lá e começa, que é o que aconteceu com regimes anteriores, que eram, né, com teoria meio fascista. Você capa a galera para não ter mais filho. Você pega uma parte da população, ela não vai morrer. Você não precisa fazer, mas por baixo dos panos você vai esterilizando. O povo não pode ter filho. Chegou um ponto que só uma parte se replica, entendeu? Você controla a população. A gente já falou isso até no passado, que é uma forma assim de se colocar, seja hormônios ou seja controle de natalidade, né, em corrente de água, né, em outras coisas mais aí. Botar na E comida também, né? De novo. isso, e aí o povo não tá nem vendo, inclusive.
Aí não é conspiracionista, a gente está vendo. Muitas pessoas, a gente vê pessoas que na nossa idade, na nossa geração, 15 anos, não eram pessoas formadas, não eram mulheres e homens formados, né? Você vê o que tem de gente que já tem formação e parece homem, né? Pelos, né, corporais e tal. Hormônio, isso foi, na minha opinião, foi de forma involuntária. É porque, literalmente, a gente está produzindo tanto plástico, tanto hormônio, né, na comida e tal, que vai passando para a corrente de água, né? A gente vai saindo na urina, nas Os secreções e tal. animais também, né? O tempo de maturação de um frango, né? Pra você abater ele, né? Então, é um absurdo. Do pintinho, né? O tababate, os caras estão chuchando o hormônio lá nos bichos. Vai pro organismo, né? De alguma maneira aí. E aí, os animais que os pessoal que médio alto consome, vai ser de um jeito, porque o povão consome outro. É fácil você chegar e colocar onde o povo consome, o povão, né? E todo mundo vai saber de Uhum. forma velada. Outra coisa, se não tiver, por exemplo, acesso à saúde, se só dá acesso à saúde para o médio alto, você também está selecionando. Porque a saúde, não tendo acesso à Sim. saúde, o povo começa a morrer. E vai entrando por baixo dos panos, ó, e vai reduzindo a população tal. Remédio, cara, você pode pegar aí, pelo amor de Deus, que é um, né, um remédio pra dor de cabeça aí que vende na farmácia baratinho. Soca alguma coisa no remédio, crau, velho, acabou. Então é isso, se você não morreu de fome ainda, você chegou ao fim desse vídeo aqui, deixa o joinha aí pra nós. Se achou interessante, compartilha com alguém aí que você sabe que vai gostar também desse tipo de discussão. Se é novo no canal, seja bem-vindo a se inscrever. Temos conteúdo quinzenal, às quintas-feiras, às 18 horas.